Fala galera, pessoal, hoje nós vamos introduzir o conceito, o estudo sobre trigonometria na circunferência, tá bom? Aqui dentro da introdução, do início, o princípio, desse estudo dentro da circunferência, nós vamos falar sobre arcos e ângulos, certo? Então vamos estudar o que é arco, o que é ângulo, tá? Vamos ver as unidades de medida, para a gente calcular, esse arco e esse ângulo. Então vamos lá, Olha só. Seja uma circunferência na qual são tomadas dois pontos A e B. Então tem aqui, ó, circunferência, tá? A mesma circunferência, o mesmo ponto A e o mesmo ponto B, certo? Eu vou ter duas ideias dele aqui, que fala assim, ó. A circunferência ficará dividida em duas partes chamadas arcos da circunferência. Os pontos A e B dividem a circunferência em dois arcos, indicado por AB. Olha só, esse AB aqui é a nomenclatura de um arco. Então, quando eu escrevo assim, ó, AB e coloco uma curvinha em cima deles, indicando que é um arco do ponto A até o ponto B. Então, vamos aqui para a imagem. Eu tenho aqui, ó, essa minha circunferência, tá? Eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu vou pegar aqui, ligar a minha circunferência. Pessoal, quando eu falo em circunferência e círculo tem uma diferença. A circunferência é só essa linha que forma, vamos dizer assim, essa bola aqui, ó. Agora, o círculo é toda essa área aqui, ó. Correto? Então, o círculo é toda essa área. Então, quando eu falo círculo, eu estou me referindo a essa bola inteira, toda essa parte inteira dela aqui, ó. Agora, quando eu falo circunferência, eu estou me referindo só à linha que forma essa bola aqui, ó. Correto? Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente fala em circunferência, a gente tem a ideia de comprimento dessa circunferência. Quando a gente fala em círculo, a gente entende como área, tá? Entende? Não, a gente utiliza a área, a gente vai calcular uma área. Nesse caso aqui, a circunferência é só essa linha em volta aqui, tá? Então, tem aqui ó, o ponto A e o ponto B. Aí eu vou analisar só essa linha aqui, galera. Então, olha só, quando eu coloco dois pontos na minha circunferência, eu estou dividindo a minha circunferência em dois arcos. Olha só, ó, do A até o B eu tenho um arco aqui, ó, certo? Aqui eu tenho um arco que liga o A ao B, então tem o arco AB, é essa medida aqui, ó, de A até B, ó, correto? Então tem esse arco. Eu posso pegar esse arco aqui agora, essa linha verde aqui, e esticar ela se eu quiser e medir ela. Nós vamos trabalhar com isso, tá? A medida do arco. Então tem aqui ó, esse arco aqui, ó, essa volta aqui. Ou eu posso ver, observar também o arco daqui, ó, nessa parte de baixo, ó, daqui até aqui. Então no caso eu tenho dois arcos, sempre dois pontos dentro da circunferência, divide essa circunferência em dois arcos, correto? Nesse caso aqui, como os dois pontos A e B estão mais um pouco para cima aqui na circunferência, eu vou ter um arco maior aqui embaixo, e um arco menor em cima. Correto? Então, esse arco aqui vai ser maior do que o outro arco de cima. Agora, se o A estiver nesse ponto aqui, exato aqui, ó, vamos dizer assim, em 180 graus, aí eu terei dois arcos de mesma medida, tá bom? Nesse caso aqui, a gente observa que temos dois arcos, um menor e um maior. Mas como se os dois formar 180 graus, nós temos dois arcos de mesma medida. Agora, esse detalhe aqui, ó, quando A e B coincidem, ou seja, A e B correspondem a um único ponto, temos um arco nulo ou um arco de uma volta. Por exemplo, ó, imagina que esse ponto A aqui. Aí vamos colocar o ponto B em cima dele. Que arco que ele formou? Ele não, na verdade, ele formou um arco nulo, que eu não consigo do A e chegar no B, nesse caso. Mas é assim, ó, nós formamos dois arcos. Um nulo, agora se eu observar assim, o B está aqui. Aí eu vou analisar aqui, ó, o B que está aqui em cima do A. Eu vou analisar do B chegando no A, tá aí. Agora eu vou analisar o A chegando no B por aqui, ó. Eu estou no A aqui, ó, eu saio aqui, ó, e chego no B, que é a posição que o A se encontra. Então eu tenho um arco de uma volta, ou seja, eu tenho um arco com a circunferência completa. Quando a gente tem um arco que dá uma volta completa, a gente diz que é o quê? Que nós temos um arco de uma volta. Certo? Aqui, ó, um arco de uma volta. Tem duas formas de eu analisar. Quando eu tenho um ponto em cima do outro, eu vou ter um arco nulo, eu vou ter um arco de uma volta. Ok? Olha só, medida e comprimento de um arco. Todo arco de uma circunferência é determinado por um ângulo central. É mais ou menos assim, ó. Aqui, eu tenho um arco aqui, ó, do ponto A ao ponto B. Aí nós vamos marcar bem aqui no ponto central da minha circunferência e vou ligar lá. Eu vou pegar aqui bem no ponto central, que a gente chama de origem da circunferência, tá? Eu vou ligar esse ponto aqui, eu ligo lá no ponto A, a origem que eu ligo lá no ponto A,
certo? E essa origem aqui eu vou ligar lá no ponto B, certo? Então, aqui no centro eu formei um ângulo, que é na verdade uma abertura. Então, eu tenho aqui, ó, essa reta aqui e essa reta aqui. Tá vendo que esse alfa aqui está indicando a abertura aqui, ó, olha só, que é a abertura entre as duas retas que tem o mesmo vértice, o mesmo vértice lá no centro da circunferência. Então tem aqui, ó, o vértice lá no centro, o vértice, as duas retas formam um vértice, tá aqui no centro da circunferência. Aí eu vou, as duas retas poderiam coincidir, tá na mesma posição, mas eu vou pegar, imagina essa reta aqui de baixo, esteja junto com a outra. Aí eu vou pegar ela e puxar ela até chegar aqui embaixo, formou isso aqui. Então tá vendo que eu formei uma abertura, certo? Ó, o vértice, né, das duas retas aqui, ó, tá indicando que eu tenho uma abertura. Essa abertura é chamada de ângulo central, tá? Então, quando eu tenho, no caso aqui, duas retas que formam uma abertura, aqui no centro nós temos um ângulo central. Esse ângulo central, ele tá, ó, essa reta chega e para bem aqui, ó, e essa outra reta chega e para bem aqui no ponto. Tá vendo esse arco aqui? Esse arco, ele é definido por um ângulo central. Um ângulo central define um arco. Por exemplo, aqui, ó, imagine aqui, ó, bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio. Ou aqui no meio aqui, ó, bem no meio aqui. Eu vou ligar, ó, do centro da origem, vou ligar aqui e aqui. Eu vou formar um arco. Esse arco aqui, ele forma essa abertura aqui, ó, esse arco aqui. Esse ângulo central, na verdade, né, eu falei errado. Esse ângulo central, ele forma esse arco. Essa abertura aqui vai formar esse arco aqui lá na circunferência. Então, todo ângulo central, ele vai gerar um arco lá na extremidade da minha circunferência, certo? O arco está na extremidade, o ângulo está no centro, tanto é que ele é chamado de ângulo central, tá bom? Todo ângulo central vai gerar um arco, ou seja, eu posso ter um ângulo com abertura maior. Quanto maior ser a minha abertura do meu ângulo central, maior será o arco que ele vai gerar lá na extremidade da circunferência. Essa linha em volta aqui é a extremidade da circunferência. O meu ângulo central sempre vai estar aqui no centro, né, da minha circunferência aqui. Ok? Olha só, o arco AB, tá vendo a representação? AB e o arcozinho em cima. O arco AB corresponde ao ângulo central AOB, olha só, AOB. Tá vendo o chapéuzinho aqui, ó? Representa onde está o ângulo. Então, o ângulo é formado aqui, ó, do ponto B até o ponto O e do ponto O até o ponto A, onde o chapéuzinho aqui indica o ângulo. Então, o ângulo está nessa posição. Então, de AOB forma esse ângulo central aqui, correto? Medida angular e medida linear. Medida angular refere-se ao ângulo central. Esse ângulo aqui central, ele tem uma medida angular, né? Aqui nós representamos assim, ó, M medida, né, angular, ou seja, A ou B, medida do ângulo, correto? Tira esse igual aqui, né, que está sobrando aqui. E temos a medida linear, que é o que? O comprimento do quê? Comprimento do arco. Tá? Então, medida angular refere-se ao ângulo central e medida linear refere-se ao comprimento do arco. Então, ó, o arco aqui, ó, eu vou medir ele, que forma? Medida linear. Como assim? Em centímetros. Pode ser 2 centímetros, 3 centímetros, medida linear. Agora, a medida angular eu vou medir como? Por meio de ângulo, tá? Uma abertura, ela vai representar um ângulo, tá bom? Então, temos aqui, ó, a medida do ângulo AOB é igual à medida do arco AB. Então, ó, o ângulo é aqui no centro, o arco é aqui na extremidade. Então, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse arco aqui. Esse ângulo que representa a medida do arco aqui, que é igual ao alfa aqui, ó, tá? Que representa o meu ângulo. Eu quero só, assim, puxar uma atenção aqui para vocês, que é o seguinte, eu destaquei isso aqui porque é o seguinte, ó. Não confunda a medida de um arco com o seu comprimento, tá? Enquanto que quando uma questão, um exercício, né, alguma coisa aí que nós vamos estudar, fala em medida de um arco, no caso ela está se referindo ao ângulo central. Então, quando ele falou medida de um arco, ele está referindo ao ângulo central, que formou esse arco. Tá? Agora, quando ele fala o comprimento, então o comprimento do arco, aí ele quer saber esse comprimento aqui do arco. Aí você vai fazer essa medida, sei lá, em centímetro, metro, milímetro, alguma coisa assim. Então o comprimento do arco, nós vamos ter essa medida linear. Agora, quando ele fala a medida do arco, ele quer saber o quê? O ângulo que está gerando esse arco. Tá? Olha só, na figura abaixo, os arcos AB e CD, tá vendo aqui? Eu tenho um arco, olha só, tem duas circunferências, uma circunferência menor ou maior. Aí eu tenho um arco AB e eu tenho um arco aqui, ó, CD. Olha só esse detalhe aqui, ó. Os arcos AB e CD têm a mesma medida de alfa, ou seja, esse ângulo aqui, ele gera tanto esse arco aqui como esse arco lá fora, certo? Dessa circunferência menor quanto a maior. Então, olha só, esse ângulo, ele forma esse arco menor aqui e também vai formar esse arco menor. Mas você percebe que os dois arcos
têm medidas diferentes da outra, certo? Olha só, os dois correspondem ao mesmo ângulo, tanto esse arco AB quanto o arco CD correspondem ao mesmo ângulo. Essa mesma abertura gera esse arco aqui e esse arco, né, verde e o arco vermelho. Mas você percebe que os dois arcos são diferentes. Aí você pensa assim, como assim? Um ângulo vai gerar arcos diferentes? Deveria ser o mesmo arco, mas não. Olha só o detalhe aqui, ó. Os comprimentos desses arcos são diferentes. Ou seja, o comprimento de um arco, ele depende da medida do ângulo central e do raio da circunferência. Então, aqui, quando eu me refiro a ângulo central, basta eu formar essa abertura aqui, eu tenho meu ângulo central. Se eu modifiquei a minha abertura, eu modifico também, né, o meu ângulo central. Agora, quando eu me refiro a arco, eu posso ter o quê? Um mesmo ângulo referindo a vários arcos diferentes. Por quê? Porque vai depender do raio. Então, o meu arco, ele não depende só da abertura aqui, ele vai depender do raio da minha circunferência. Então, ó, quanto maior for o meu raio, maior será o meu arco. E eu estou trabalhando com o mesmo ângulo central. Lá, o mesmo ângulo central também, que ele está me gerando dois arcos, o meu ângulo central, dois arcos. Mas porque o meu arco, ele depende do raio. Bom, eu vou parar por aqui nesse ponto na sua aula, certo? Apenas esse entendimento inicial do que vem a ser, né, essa parte da trigonometria, que é a medida, o comprimento, né, de um arco. Só esse entendimento de arco e ângulo central. Então ficamos por aqui e fui!